Olá, Carlos. Boa noite. Olá. Obrigado por teres aceito o convite para estares aqui hoje connosco. Obrigado. Já há muito tempo precisava de olhar para aqui e pronto, agora com o convite. Além do Manifesto Anti-Case, escrevi um livro sobre Bitcoin, portanto. Exatamente. Por acaso não pus isso nas notas, esqueci, mas eu lembrava-me que tinha escrito. Quando foi a sessão da apresentação do livro, estava a fazer aquele mínimo pós-bolha de 2018. Estava a fazer aquele mínimo abaixo de 4 mil, acho eu. Perfeitamente. Acho que acertei no mínimo. E pronto, mas acho que correu bem depois disso. Portanto, e a história desse livro foi só para eu organizar as minhas próprias ideias. Mas quando é obrigado a escrever, tenho que organizar. Foi escrito em que ano já agora? Sabe. Desculpa? Em que ano é que foi escrito esse livro sobre a Bitcoin? Foi 2018. 2018? Sim. E na altura precisei de sistematizar aquilo que achava que sabia. Comecei a acompanhar o Bitcoin em 2013 e na verdade demorei talvez 3 ou 4 anos a perceber na sua totalidade. Sei que alguma vez chegamos a perceber na totalidade. Não pelas características técnicas, né? É por tudo que está envolvido. Uhum. Mas a parte técnica ainda assim acho que demorei um pouco a perceber e, bem, paradoxalmente, quando houve aquele famoso hard fork do Ethereum, com licença, por falar, quando houve o hard fork por causa do DAO, foi o hack do DAO. Eles tiveram a fazer um hard fork e foi discutido na altura. Mas aquilo foi aquilo que me permitiu perceber o que está em causa com os hard forks e o que é que significa o consenso, não é? Pronto, portanto, foi. Uhum. E depois, mais tarde, escrevi o livro para sistematizar as ideias, e aquilo chama-se Bitcoin em 10 lições ou coisa do género. E passa pela parte técnica de uma forma simples. Mas foi mais para mim mesmo, na verdade. Mas pronto, até vendeu razoavelmente. O outro é anterior, não? O Manifesto Anti-Keynes. O Manifesto Anti-Keynes foi 2 anos antes. O engraçado foi que aquilo tem 3 textos, 2 são traduções, um de economia e outro sobre mais ou menos sobre a vida de Keynes, do Murray Rothbard, um dos fundadores do movimento libertário. O outro é de economia pura, mas é do Herman Hoppe, e portanto também é um dos grandes autores do movimento libertário, num certo segmento. E eu comecei a fazer uma introdução aos textos que tinha traduzido, e a introdução começou a crescer até que ficou maior. A introdução tornou-se um livro, não? A introdução virou um ensaio. Um ensaio sobre a escola austríaca e aquilo que eu achava da escola austríaca, tentando resumir. Não é muito fácil, mas pronto, fiz o melhor produto. Foi aos sábados, domingos e fins de tarde. Ainda demorou alguma coisa. E o texto do Hoppe fala de moeda. Portanto, e quando se fala de Keynes, fala-se de moeda. Portanto, o Keynes, no fundo, deu uma cobertura pseudocientífica a resolver todos os problemas com moeda. E, portanto, nós vivemos ainda hoje no tempo de Keynes, porque qualquer problema que existe na economia, político, económico ou social, vai ter a moeda de certeza, não é? Portanto, vivemos E ao Estado. Mentalidade inflacionista por natureza, não é? E esse inflacionismo está aqui presente. Tudo. A inflação da dívida, a inflação da moeda, que uma coisa é outra neste sistema.
E foi temas que me interessaram desde sempre. E eu devo dizer que fui ter à escola austríaca até quase por necessidade profissional, porque eu precisava de perceber, numa determinada altura, no final dos anos 90, porque é que existiam crises, não é? Porque é que existem bolhas e crises. E nessa procura dei com a escola austríaca e desde aí pronto, mergulhei imersamente durante uns anos na literatura da escola austríaca. A escola austríaca vai dar diretamente ao movimento libertário, portanto não quer dizer que um tenha que ser o outro, mas na verdade acaba por suportar uma grande parte do movimento libertário, acabou por estacionar felizmente na escola austríaca e não na escola de Chicago. E pronto, desde aí, na verdade, desde 2002, 2003 que me digo libertário, já é bastante tempo. Foi amor à primeira vista, tornaste libertário assim que... Sim, eu já era ultraliberal, não é? Eu passei a adolescência, na minha adolescência apanhei com o Reagan e a Thatcher. E devo dizer que era uma pessoa impossível de aturar, porque isto foi nos anos 80. Onde quer que estivesse, podia ser batizado, casamento ou jantar de família, onde não se fala de política, mas eu vinha defender o Reagan e a Thatcher de uma maneira ou de outra, portanto, foi essa os primeiros anos. Depois, quando comecei a trabalhar, acalmei um bocadinho e depois descobri a escola austríaca no movimento libertário, portanto, não sei se melhorou ou se piorou. Mas, quer dizer, já tinha lido. Um dos primeiros autores que eu li foi o Milton Friedman, durante essa altura do Reagan e da Thatcher, nos anos 80, e o Milton Friedman, em certas coisas, é extremamente honestamente libertário, noutras, como a moeda, não é nada. Portanto, o Milton Friedman tem o prestígio precisamente por aquilo que ele faz pior, que é da moeda e banca. A pior coisa que ele faz é onde tem o prestígio, digamos, académico e político, como o nome do Milton Friedman. Mas noutros pontos é sinceramente libertário. E, portanto, tem coisas boas. A descoberta da escola austríaca é importante porque tem um foco muito grande na moeda. E isso é um tema comum aqui, não é? Nós estamos aqui por causa disso. E o Bitcoin tem enorme importância para o movimento libertário. Não só para o movimento libertário, mas eu acho que toda a gente tem que ir, de uma maneira ou de outra, tem que dar com o movimento libertário. Portanto, se não é, vai lá ter. Mas tem enorme importância porque até aí eu sempre fui pro ouro, não é? Sempre fui pro gold bug. De certa maneira ainda sou. Mas na questão da moeda, nós estão aqui a dizer que se ouve aos soluços, espero que não. Mas pronto, vamos lá ver. Não, agora está-se a ouvir sem cortes, mas o som do teu microfone é que está um bocadinho mais baixo do que os outros, acho eu. Certo, não sei se... Mas pronto, está-se a ouvir. Se tu estiveres mais perto do computador, já se ouve bem. É melhor, não é? Estou a ler aqui comentários sobre a Margaret Thatcher não ser libertária. Sim, eu com o tempo depois tornei-me eu próprio crítico da Thatcher e do Reagan, por não ser suficientemente, digamos, próximo. Mas e algumas críticas pontuais muito específicas, mas enfim, podemos falar disso. Eu estou aqui sempre que aparecem perguntas, desculpa Carlos, sempre que aparecem perguntas aqui no chat eu vou marcá-las, porque nós vamos na parte final do podcast, vamos passar as perguntas todas que as pessoas escreveram no chat, todas as que eu consigo apanhar, claro, às vezes pode-me escapar alguma, mas já agora também quero deixar essa informação, se vocês querem fazer alguma pergunta ao Carlos diretamente, também podem guardar para o espaço do plebe, que fica mais ou menos no fim fica mais para o final do podcast, ou se quiserem pôr já, eu vou tentando apanhá-las, vou marcar com uma estrelinha que é para no fim podermos fazer as perguntas todas diretamente na parte final. Sabe. Mas pronto, Carlos, há uma pergunta? Diz. Sim, eu ia só acabar, enfim. Desculpa. O fim de raciocínio ao início, que é a importância do Bitcoin, não é? Portanto, eu estava a dizer que sempre fui gold bug.
quando chegou o Bitcoin, ou antes de chegar o Bitcoin, o movimento libertário não se estava a ver muito bem como é que se poderia criar uma moeda independente do Estado, não é? Era aquele ponto que falhava sempre. Mas as pessoas vão começar a usar ouro outra vez, como é que... Pronto, não era muito visível, faltava ali qualquer coisa. Pronto, e portanto fica o ciclo fechado com o Bitcoin. E portanto com o Bitcoin e com essa independência do Estado, o círculo fica fechado lá, todas as condições para. O engraçado é que o Hayek tem uma entrevista em 2 ou 3 minutos, eu até tenho aqui selecionado, não sei se valeria a pena partilhar, mas não vale a pena. Onde ele diz, claro que nós queremos substituir a moeda, nunca vai ser um processo violento, nós não queremos que seja um processo violento, mas terá que aparecer alguma coisa que se impõe a si mesmo. Portanto, eu diria que o Hayek previu que alguma coisa, mais tarde ou mais cedo, pela inovação e criatividade, apareceria alguma coisa e apareceu. É isso que é a grande novidade também como para o movimento libertário. Eu, desde o podcast, depois, entretanto, surgiu o Partido Libertário, não é? Nós já falamos um bocadinho sobre isso também antes, mas... Sim, nós somos uma associação que tem em vista formar um Partido Libertário. E isso leva-me à pergunta que eu já tenho aqui na manga. Nenhum de nós tem muita vontade de ser político e eu também não. Portanto, vamos andar. Já estamos no 6º ano de existência. Não trabalhamos muito, mas, enfim, temos 1000 assinaturas neste momento, que chegam recentemente, e, portanto, temos que chegar às 7500. Mas até lá... Como é que adivinhaste? Que era essa a pergunta que eu te ia fazer, porque da última vez que estiveste aqui no podcast, em janeiro, eram cerca de 700 assinaturas que vocês tinham, e eu ia precisamente perguntar quantas é que já conseguiram até agora. Cresceu um bocadinho, nada especial, mas acho que a maior dificuldade nem é propriamente as assinaturas, é criar a estrutura e ter pessoas que querem estar no mundo político, coisa que, como eu digo, para um libertário se calhar não é uma coisa natural. Portanto, é mais ou menos forçado, é para dizer, ok, pronto, tem que haver uma presença política pelo movimento libertário, portanto, vamos lá fazer isto. Portanto, é de facto em libertário aqui dizer. De qualquer maneira, o movimento libertário é muito mais muito mais abrangente que uma mera existência como partido político. E, portanto, no fundo, nasceu nos anos 60, vamos dizer, final dos anos 60, nos Estados Unidos, claro, e na verdade não tem parado de crescer. Portanto, vai tendo flutuações, mas em todo, cada vez há mais pessoas e de vez em quando há políticos que estão naquele partido, por exemplo, nos Estados Unidos, republicanos, claramente, ou independentes, que dizem que nisto aquilo são libertários. Portanto, a palavra libertarian já se tornou, já passa sabemos, no mainstream, né? Como costuma dizer, mainstream. Portanto, não é insulto, não é nada, já caracteriza uma certa forma de estar, não é só de pensar, de ver a economia, de ver as relações entre as pessoas, mas pronto, está cá, já não vai desaparecer e não tem parado de crescer. E é a única alternativa, se calhar, a pessoas mais novas que procuram fugir à matriz de esquerda, especialmente da extrema-esquerda, que se consegue implantar, por exemplo, nas universidades. É a única alternativa que dá alguma clareza e que pode motivar. Porque é estruturalmente, digamos, consistente e tem uma produção vastíssima de muitos autores, alguns académicos, outros não académicos, e o movimento passa por várias características e nuances e, portanto, não para de ser enriquecido.